Pobreza, medo, preconceito, culpa, violência. Túlio viveu profundamente essas realidades ao presenciar um abuso sexual sofrido pela sua mãe. Ele teve sua vida duramente paralisada neste lamentável episódio de dor. No programa de hoje, você vai ver o que mudou o destino que a sua história poderia levar para uma história de um bom motivo para viver. Hoje a nossa conversa é ainda mais profunda do que o habitual. E eu convido você a ficar com a gente durante todo esse programa. Eu acredito que Deus vai falar de uma forma muito específica com você, em especial se você é vítima ou se você já presenciou uma cena de abuso e violência sexual, como que nós vamos ouvir no programa de hoje. Que eu já estou aqui com um convidado para lá de especial, Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, pelo convite. Uma honra receber você aqui, também o nosso amigo e parceiro, Guilherme Fenelon. Mais um programa, é uma honra te receber aqui, Gui. Obrigado, Thalita. Estamos à disposição. Vamos começar, então, colocando o nosso convidado de hoje, que é o Túlio Bryan, para ele poder compartilhar a história dele com a gente. A minha vida é baseada numa história que estava traçada para dar errado. Eu sou fruto de algo que ia dar errado, pois eu nasci em uma cidade muito pequena, família muito pobre mesmo, né? E também tem aquela questão do preconceito que temos muito hoje no mundo, questão da cor de pele. E também a minha mãe, que vivia na situação de moradora de rua. Eu também fiquei nessa situação de como morador de rua, juntamente com ela, e vi o problema do álcool, né? Até então, a minha mãe conseguia trabalhar e ganhar uns R$200 por mês e alugar um barracão, sei lá, dos R$90 na época. Mas depois ela começou a beber muito, começou a conectar com pessoas também dessa área de alcoolismo. E acabou que as pessoas não deu mais emprego para ela e ela também não procurou progredir nada na vida. Uma vez, eu tinha uns 13 anos, e eu vi duas pessoas violentando a minha mãe. E isso ficou gravado na minha história, isso um certo tempo me bloqueou a minha vida, bloqueou a minha história, porque ainda que eu tentava ir para frente, tinha algo que me impulsionou, dizendo, cara, mas eu com 12 anos de idade, eu deixei isso acontecer. Lucas, qual que é Quando ele explica, né, que foi algo que me bloqueou, foi algo que me paralisou por muitos anos. O que isso quer dizer para uma criança ser vítima ou presenciar a mãe ou alguém da sua família, alguém que conheça, passando por uma violência como essa? Porque a criança, por questões emocionais, ela começa a tender para um determinado caminho, né? Então, ela fica ali ou com muito medo, ou com muita revolta, ou com muita raiva e começa a querer eliminar esses sentimentos, a se proteger de uma situação como essa, né? Como se algo fosse acontecer, né? Como se tivesse que se proteger disso, né? Ou, pior, às vezes, né? Querendo se vingar disso, né? Querendo fazer justiça ali com as próprias mãos com o passar do tempo. Muitas vezes inconscientemente, né? Se você perguntar para a pessoa, ela vai te falar que não, né? Mas quando você começa a ver como que a vida dela vem sendo desenhada, né? Ela tá sendo desenhada ali com o viés emocional, né? A emoção está impulsionando, direcionando as escolhas dela de uma forma inconsciente, né? Esse muitas vezes é o problema, né? Muitas vezes é inconsciente, a pessoa não sabe que isso está acontecendo. E você vê ali, Guilherme, que ele tenta explicar um sentimento dele de culpa em relação ao que ele passou, ao que ele presenciou e ao que a mãe sofreu, com menos de 15 anos de idade, como se ele pudesse ter feito alguma coisa para proteger ou para... Quando a culpa entra, quais são as consequências disso na vida de uma pessoa? Thalita, a gente pode... A gente tem várias experiências com relação aqui ao programa e de vez em quando salta esses casos, né? Que são casos que trazem um conteúdo muito rude, um conteúdo muito áspero para a gente. Que é uma pessoa que tem uma condição que tem violência, pobreza, uma questão de miserabilidade, dependência química, aquele caldeirão
né? E é claro que não pode emergir nada bom com relação a isso. E quando ele presencia, então, uma cena e que dá, que a gente chama de um efeito traumático, aquilo registra e marca com muita profundidade, a percepção que ele dá para nós é que, de alguma forma, ele poderia ter feito algo. É claro que isso vem num campo imaginário, porque é claro que não podia ter feito algo. Não dava para fazer nada com relação a isso, a não ser sofrer o dano e a consequência com relação a isso. A culpa, ela é introjetada quando você tem essa relação que é ambígua com relação ao que eu poderia ter feito e não fiz, sem perceber que eu não tinha condições para poder fazer diferente naquele momento. A culpa entra como um espaço que é muito degradante para as nossas questões emocionais, que faz com que eu reveja uma ação que eu podia ter feito e acabou que não fiz. Para poder lidar com os processos de culpa, nada melhor do que conduzir para um processo de um perdão primeiro para si, primeiro para a própria pessoa, com essa consciência, um trabalho que às vezes demora muito e às vezes não, às vezes tem uma intervenção de Deus muito maravilhosa que ele consegue alcançar esse perdão, que o que foi feito é pelas condições que haviam naquele momento, tanto da pessoa quanto da circunstância. Se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente com relação àquilo. E mesmo se ele tivesse ali, talvez não com 12, mas com 15, 18, nós só damos conta de fazer aquilo que o nosso psiquismo, que o meio, que a condição nos permite naquele momento. É absolutamente necessário para lidar com a culpa, reconhecer isso, ter consciência disso, sair desse estado de uma memória inconsciente, trazer isso para um ambiente de consciência e lucidez e entrar com esse mecanismo que é curativo, que é perdoar a si mesmo, para a gente dar conta, inclusive, de perdoar o outro. Uau! E só antes da gente continuar, é por isso que alguns episódios é tão difícil a pessoa passar pelo processo e falar assim, eu perdoei fulano, eu perdoei Beltrana, porque ela antes não conseguiu se perdoar? Com certeza. O perdão do outro precisa necessariamente passar pelo entendimento de si. Senão eu consigo fazer ali um perdão que muitas vezes nós somos convidados a fazer, até às vezes de uma questão infelizmente emocional, não, perdoa porque senão isso não vai acontecer, perdoa porque senão sua vida vai ficar travada, perdoa porque senão você não consegue a trajetória que você delimitou para a sua vida, mas não funciona assim de uma forma imediata ou simples, eu preciso ser realmente convidado a uma compreensão desse perdão. E é imprescindível. É a mesma estrutura da gente falar assim, como é que eu amo o próximo se eu não tenho amor por mim mesmo? Como é que eu não vivencio a experiência do amor e consigo transferir isso com relação ao outro? Não, eu não consigo. Como que eu perdoo se eu não Como perdoo se eu não percebo o que é o perdão? Que ação que é essa? Que atitude é essa que eu tenho com relação ao outro se eu mesmo não a compreendi na minha própria existência? Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Se eu não recebi o perdão de Deus, eu não me perdoo. Se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar. Eu sou amado porque eu fui amado primeiro. Exato. Vamos conferir os desdobramentos da história do Túlio? Meu avô morava no interior, morava na zona rural, me pegou para ir morar na roça com ele. Só que na roça também começou a questão da fome e a pobreza, porque meu avô tinha 14 filhos, né? E comigo de neto 15. Então, ou seja, ele ganhava R$3 por dia. Colocou todo mundo para trabalhar, inclusive eu também, tivemos que trabalhar, não tivemos condição de fazer faculdade, ninguém estudou, lá em casa só mesmo eu que consegui fazer o ensino médio, mas ninguém conseguiu fazer nada, por quê? Porque se fizesse, passava necessidade. Então, meu avô, pelo fato de ganhar um pouco dinheiro, a gente passava muita fome, muita necessidade. Eu me lembro que meu maior sonho era ter uma calça de R$30. Meu maior propósito de vida, na época, era ter uma calça de R$30. Então, quando eu fui para o interior, para a roça, minha mãe ficou em Almenara, né? Cidade de Almenara. Ficou na cidade de Almenara, onde a gente vivia, e era uma coisa de 17 quilômetros. Só que tinha duas situações. Se eu ficasse em Almenara com ela, eu iria passar muita necessidade. Se eu fosse para a roça, também eu iria passar muita necessidade. Então, de toda forma, a gente não tinha o que fazer. E quando eu ia para a escola estudar, que a gente morava na cidade, na roça, né? Mas muitas vezes vinha estudar na cidade. Eu estudei até a 4ª série na cidade de Almenara e vinha de ônibus. Quando a gente vinha no ônibus, era muita fome. Eu lembro que eu parava em uma padaria perto da escola e eu pedia pão. Não bastasse toda a complexidade emocional, da insegurança, que é tão importante, né? Especialmente nessa fase, né? Ali de criança, depois adolescente,
ainda tinha toda a complexidade no que diz respeito a essa formação dele biológica, de desenvolvimento, em função da pobreza, da situação de vulnerabilidade que ele vivia, né? Sim, e é um complicador, né? Porque fica ali uma falta de recurso, né? Não consegue acessar os melhores recursos, os melhores conhecimentos, né? O sonho era uma calça de R$30, né? Que um bem assim nem tão difícil de conquistar, né? Nem tão difícil, nem tão com um valor tão alto assim, né? Mas para ele era algo inimaginável, né? Fora das condições, né? E isso complica muitas vezes a vida das pessoas. E o quanto que marca isso do ponto de vista, eu estou pensando aqui, não só para a história do Túlio, mas como um todo. Essa vulnerabilidade econômica, você está ali com uma criança, né? Falta alimentação, falta estrutura para o desenvolvimento, falta estrutura para ela poder crescer. Ou às vezes não falta de tudo, mas ela cresce num ambiente de muita comparação, porque às vezes ela não tem proporcionalmente nada comparado com o que a amiguinha e com o que o amiguinho tem. Então, aquilo ali, ela se coloca numa posição de, tipo assim, ninguém me ama, porque ninguém cuida de mim, ninguém me protege. O que é isso para uma criança? Você vê uma criança que cresce com esse contexto. Thalita, a gente está vendo ali um caso que, infelizmente, existe e é mais comum do que a gente imagina, não só na realidade rural, mas também na realidade urbana. É claro que isso tem melhorado um pouco se a gente pensa nas questões de políticas públicas e algumas iniciativas que realmente funcionam, juntamente com iniciativas que são da igreja, que são eclesiais, de várias instituições que se juntam com relação à promoção desse bem-estar, de uma promoção social, de uma proteção, né, dessa criança. Mas, mesmo assim, existem benefícios que não são alcançados por essas pessoas. Então, a gente ouve esse caso e a gente percebe, gente, isso foi ontem, uma cidade ali que não é tão pequena assim, e toda essa ambiente de miserabilidade e que lhe falta absolutamente tudo. Ele está dizendo ali que pegava um escolar para ir até, e é claro, são transportes públicos que levava da roça até a cidade, e ele não tinha condição nutricional suficiente para poder dar conta de assistir uma aula. Né, pedir ali um pão na padaria para poder ter o mínimo de um suporte nutricional. É claro que todas essas carências geram com relação ao aspecto orgânico, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da capacidade orgânica. E aí a gente vai falar assim de campo afetivo. Campo afetivo para um menino, uma criança dessa, é quase um luxo. Né? Como é que você vai ter carinho, afeto, atenção, disponibilidade com 14 filhos? Né? Essas famílias multinumerosas, muito características dessa época, era mão de obra. Praticamente era para poder exercer e fabricar mão de obra para essa família. No campo, né? Então, como é que uma criança dessa consegue, com o pouquíssimo recurso das referências que ele acaba desenvolvendo ao longo dessa infância? Então, a referência é ali uma pessoa próxima, é o professor da sala de aula, é um colega, é uma tia que acolhe. São as pequenas referências que ele acaba colecionando que colaboram com relação a isso. Muitas vezes o papel da igreja é muito importante com relação a isso, que dá o primeiro apoio, o primeiro acolhimento e essas primeiras referências de ajuda, no mínimo de uma formação para essa criança. Vamos ver como que foi exatamente essa experiência do Túlio. E eu tive um convite para vir para Belo Horizonte. Um primo meu chegou e disse, Túlio, eu estou indo para Belo Horizonte trabalhar e você quer ir comigo? Eu fui, conversei com meu avô a princípio não quis deixar a gente ir, mas acabou que não tinha outro jeito. E assim que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, também com a mente já bloqueada, já tudo, já vivendo as coisas no meu subconsciente, eu comecei a trabalhar de ajudante pedreiro e lá eu conheci uns moradores de rua que cheiravam Tiner. E aí, com 18 anos, eu entrei de novo em outra área, que saí da área da questão de fome e entrei agora na parte da fome e drogas, né? Eu fui morar com os moradores de rua aqui também. Eu tinha a casa da minha tia, no aglomerado, e também tinha os moradores de rua que moravam abaixo do aglomerado. Então, como eu já estava com a mente já bloqueada, eu preferi morar com os moradores de rua. Então, a gente foi e já o dinheiro que eu ganhava era a conta de Xeratine, e depois eu fui catar papelão, né? Aqui também em Belo Horizonte, já tudo já nesse aspecto aí de pobreza. E até que um tempo eu fui trabalhar no posto de gasolina. Quando eu fui trabalhar no posto de gasolina, lá eu recebi um convite para estar indo na igreja.
E aí, quando eu fui na igreja, o interessante é que, quando eu fui para a igreja, o convite me levou até a igreja. Mas o que me fez permanecer, o que me fez voltar no segundo culto, foi a forma que os pastores, as pessoas tratavam a gente na igreja. Lá fora eu estava acostumado as pessoas me tratar de neguinho, pretinho, xingar, jogar água. Via a forma que as pessoas tratavam a minha mãe, jogava água, tirava o lenço, humilhava a gente. Quando eu entrei na igreja, que eu vi as pessoas chegando e abraçando, ô irmão, entra aqui. Eu falei, irmão, que negócio é esse? Não, querido, vem aqui, o querido. Então, o amor das pessoas da igreja me fez voltar no primeiro culto. Muito lindo isso, né? Meu Deus do céu. E exatamente o que você tinha acabado de falar sobre esse nosso papel como igreja, né? De abraçar, de sermos realmente família, não uma instituição, uma coisa distante, que é o nosso propósito como corpo, né? Sermos família. Thalita, olha como é que surpreende a gente de uma forma assim, né? Como é que toca. Aquilo que pra gente é o hábito, o comum, né? Ser chamado de querido, de irmão, que pra gente, infelizmente, a gente quase que banaliza isso, né? Vira tão próximo da gente, né? Que isso a gente não perde o teu valor. Para essa pessoa era tudo, né? Que alguém recebeu com um abraço, vem cá, cara, deixa eu te dar um abraço, e não agir com preconceito, com uma questão de cor da pele ou condição social, e isso é acolhimento. E o valor, a preciosidade, eu voltei por causa disso. Eu voltei pela forma com que eles me enxergaram. Uau. Eu voltei pelo esse afeto que eu fui alcançado. E a gente, claro, sabe, talvez não ele naquele momento, que o abraço que ele recebeu era o abraço de Deus. Era o abraço que estava acolhendo, que estava recebendo, que estava trazendo ele de volta. Com certeza depois ele ficou sabendo disso. E a gente tem uma interpretação também sobre, às vezes, uma pessoa vira pra gente e fala assim, eu não gosto de ir em tal igreja, ou na sua igreja, ou naquela igreja, porque o pessoal abraça muito, as pessoas são muito carinhosas. Tem algo dito, no não dito ali também. Às vezes é uma pessoa que ela já foi muito traída, ela já foi muito enganada, ela sofreu muito em vínculos anteriores. Às vezes ela vem de um outro contexto totalmente diferente do Túlio, né? Que às vezes ela tinha até em abundância o contato físico, carinho, o abraço, mas ela desenvolveu outro trauma, outra coisa. Que a gente também precisa ter uma interpretação daquilo que ela está dizendo ali. Né? Eu estou aqui curiosa, doutor Lucas, para poder saber como que foi para você, né? Que teve uma experiência com Deus por meio da leitura da palavra, né? Que era uma pessoa que acreditava na ciência, como você já contou para a gente aqui. Se você não viu ainda, você tem que assistir os programas anteriores para você ficar por dentro de tudo que a gente conversa aqui. Como que foi para você chegar numa igreja? Uma pessoa ali mais no âmbito racional, técnico, chega numa igreja. Como é que foi? No começo eu ia para agradar minha esposa, né? A Paola, né? Ela sempre foi cristã, né? Já conheci, ela era cristã. E eu ia com ela, né? Ela ia criando os mecanismos para me levar, né? A mulher sabe, edifica sua casa, tá lá. Não brigar, vamos lá, vai ter um negócio, vai ter uma coisa bacana ali, vamos, então vamos. Aí eu ia, às vezes ficava ali mexendo no celular, mas ia, né? Falava, vou ficar aqui, né? Vim com ela. Até que eu parei para ler, né? Me interessei, falei, deixa eu ver aqui. E um dia, resumindo bastante aqui, teve uma pregação de um pastor que ministra muito na nossa casa lá, o pastor Juscelio, e ela conseguiu que a gente conversasse com ele, e um dia ele falou para mim assim, falou, olha, a inteligência, ela é tão, bem carinhosamente, né? Mas o resumo foi, a inteligência ela é tão soberba que ela não se rende à sabedoria, né? Mas a sabedoria ela é tão humilde que ela deixa a inteligência achar que comanda. Uau! Eu parei ali e falei, caramba. Aí aquela ficou martelando muito tempo, né? E aquilo começou a reverberar dentro de mim. Eu falei, então você tem um criador que tem que me conhece melhor do que eu, que conhece a realidade melhor do que eu, que pode conduzir o caminho melhor do que eu, por que eu vou ficar achando que é o que eu entendo, né? Que é o que tem que fazer sentido para mim, né? Não entendo, a gente pode não entender sobre a água, mas ela hidrata a gente conhecê-la ou não, né? A gente pode entender, hoje tem aula sobre água, né? Tem aula de 1 hora sobre água, pH, alcalino,
importa, né? Se você não beber, você pode conhecer o tanto que for que você vai morrer, né? Sabendo tudo sobre ela. E até que eu falei, resolvi me render e me entregar, né? E você vê a diferença de como essa coisa toda que a gente chega na igreja e encontra, o seu olhar para isso? Meu Deus, completamente diferente. Totalmente. Porque você ia redir, nossa, aquela visão que você falou, né? Que chatice, né? Pra que tá nessa coisa toda, né? E hoje não, né? Hoje, quanto Deus nos cura, né? Hoje tô eu lá fazendo isso. Abraçando as pessoas. Tô lá abraçando, chamando de querido. Eu acho tão interessante que a gente consegue ficar vaidoso e orgulhoso e manter a nossa vaidade, manter o nosso orgulho sozinho. Consegue. Sozinho a gente consegue. Agora, na comunhão, não tem como. É por isso que se você diz que tem um relacionamento com Deus, que conhece a Jesus e fala que não professa a sua fé comunitariamente, que não precisa de ir à igreja, que não precisa ter comunhão com as pessoas, eu quero dizer para você que talvez você esteja sendo enganado pela sua vaidade e pelo seu orgulho, porque a convivência, a comunhão, coloca o nosso orgulho e a nossa vaidade no chão. Não tem como. E a gente entra, eu tô tão certo, eu tô tão maravilhosa, eu tô tão sublime. Aí você vê como que o ferro com o ferro se afia, como que nós somos afinados como um lindo coral para adorar a Deus verdadeiramente, nos despindo das nossas vaidades e dos nossos pecados de orgulho, né? Que são vários que a gente manifesta. Vamos ver uma palavra de superação que o Túlio trouxe pra gente hoje? Quando você vai no culto e recebe uma palavra, essa palavra muda a sua vida. Eu me lembro um culto onde o pastor estava pregando e ele disse assim que enquanto você não levantar de onde você está e ser o protagonista da sua própria história, você nunca vai ser ninguém. Nessa hora acabou. Daí pra cá nunca mais eu pensei em... As coisas só ficavam dentro da mente, mas trazer para fora jamais. E as coisas começaram a melhorar. E quando as coisas começaram a movimentar a minha vida, eu falei, agora está na hora de eu começar a ajudar pessoas. Foi onde Deus me tocou para escrever um livro, né? Eu escrevi um livro que chama As Dores de um Sonho. E eu costumo dizer que só consegue falar de sofrimento quem teve sofrimento. Só consegue falar de dor quem já sentiu dor. Só consegue falar de fome quem teve fome, né? E sonhos, só consegue falar de sonho quem resolveu sonhar. A gente tem um projeto com morador de rua, né? A gente tem um caso de recuperação, onde leva pessoas viciadas para lá, né? E eu trabalho com morador de rua também direto, levando agasalho, comida, oração, um abraço também. E Deus tem me incomodado muito para fazer esse tipo de coisa, né? Assim como Deus levantou pessoas para me ajudar, eu também, hoje eu estou de pé para ajudar pessoas que estão precisando de um abraço de Deus. Eu tenho, assim, uma coisa com essas histórias, porque eu fico lembrando de Jesus, assim, quando ele ia curando o povo pelo caminho. Então, pega a sua maca, pega o seu negócio, você já não mora mais nesse lugar, essas roupas já não são mais as que você vai usar, esse jeito, essa apatia que a enfermidade, seja ela emocional, física, espiritual, mental, traz a gente. Então, a gente entra numa rota de movimento, no movimento de Deus, para poder abraçar também. Ah, mas não tenho nada para dar. Eu falo que não tem ninguém tão pobre que não tenha um abraço para dar, que não tenha um sorriso para dar, que não tenha um olhar para dar. Tem gente que tem o dom da escuta. Eu sou uma pessoa muito falante, né? Eu me exercito intencionalmente e o programa é esse lugar para mim que tem me ajudado muito ao longo dos últimos anos também, porque aqui a gente escuta muitas histórias. Mas tem gente que tem o dom da escuta, né? Vocês mesmo, profissionalmente, o quanto vocês têm que ouvir. Então, senta. O que eu posso fazer por você hoje? Eu posso te ouvir. Então, não tem ninguém que não tenha nada para poder dar. E não tem ninguém também tão rico que não tenha nada para receber, né? Às vezes, a gente é rico de... Você compartilhou aqui seu testemunho, né? Muito conhecimento, muito entendimento, muita inteligência. E aí, você se rende para receber uma sabedoria do alto por meio da comunhão com os irmãos. E hoje está aí abraçando as pessoas. Vou ter que voltar lá na igreja ainda, porque depois que você... passou por essa experiência, eu não fui lá ainda, eu quero ver essa recepção sua e da Paola. Vai sim, vai sim. E do Álvaro, né? Porque Deus, ele multiplica tudo.
né, por meio da sabedoria dele, que é muito mais elevada do que a nossa. Guilherme, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Eu tô vendo que você tá ali com uma coisa ali. Só dizer uma coisa que você falou que é imprescindível, importantíssima. As pessoas muitas vezes hoje têm uma certa, não vou nem dizer um modismo, mas é muito comum o desigrejado, a pessoa que frequentou durante muito tempo a igreja, está fora da igreja, independente do motivo que seja, não existe o cristianismo sem igreja. A vida em comunhão, o cristianismo, ele propõe uma vida comunitária. Então, se houve alguma coisa que, por um acaso, te mostrou as dificuldades que são andar em comunhão, a gente precisa fazer um enfrentamento disso. A gente precisa estar em comunhão, porque é lá que as coisas acontecem. Verdade. Nosso Deus é o Deus de comunhão, nosso Deus é trinitário. Ele, por si só, na sua essência, ele é um Deus triuno e se relaciona. Nosso Deus é um Deus de relacionamento o tempo todo. Então, nós somos convidados a esse relacionamento, para que a gente, como você falou, ferro com ferro se afia, mas muito mais do que isso, é para a nossa própria sentido de vida. O meu sentido de vida está nessa alteridade com relação ao outro. Eu me identifico com o outro vai se identificar comigo. Então, procura. Não vai ter igreja perfeita, não vai ter o melhor lugar, isso não existe. O melhor lugar é na presença do Pai. Mas eu alcanço isso através da relação com o meu irmão. Uau, fechou aqui, não preciso falar mais nada. Eu espero você no próximo programa. Fique com Jesus e fique com o corpo de Jesus. Se você entende que o Senhor te escolheu, que você é filho e filha amada de Deus, você precisa estar perto do corpo. O corpo de Cristo, a igreja. Então aproveita aí, assista todos os nossos outros episódios e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigada.